Boa noite, nação brasileira. Venho mais uma vez editar um vídeo. E eu vou começar com o vídeo da seguinte maneira. Quero falar sobre as passagens bíblicas e trazer elas para os nossos dias. Vamos, livro de Gênesis, Antigo Testamento, fala que Deus criou o mundo em 7 dias. Para ser mais preciso, em 6 dias, porque no 7º ele descansou. Ele criou os animais, as árvores e tudo que se está ligado à natureza. Aí diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Aí fala da história de Adão e Eva, que viviam no paraíso, no jardim do Éden. Aí, no jardim tinha uma árvore que tinha um tal de fruto proibido que não podia ser comido, que ficava mais ou menos no meio do jardim. Aí apareceu a tal serpente, seduziu a Eva e começou a falar que se ela comesse do fruto proibido, Deus não brigaria com ela, porque ele sabia muito bem o que estaria acontecendo. Só que aí ela foi seduzida pela palavra da serpente e também levou Adão para o mesmo caminho. Aí quando eles comeram do fruto proibido, abriram os olhos para a realidade, viram que estava nus, eles cobriram com folhas das árvores. Aí Deus chamou por Adão e Eva, só que eles ficaram com medo de se apresentar diante de Deus. Aí a Eva falou para Deus o que aconteceu. Aí ele falou para a serpente que ela ia ser amaldiçoada, que ela ia ser o pior dos animais na face da terra. E qual outra passagem bíblica que nós podemos trazer para os nossos dias? Isaías foi fazer uma pregação e aí Deus perguntou, e o Isaías falou assim: mestre, não consegui converter o povo. O povo é cabeça dura. A partir daí, no livro de Isaías, apareceu uma passagem bíblica que fala assim: o povo me honra, me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isto é verdade. Quais outras passagens bíblicas que nós podemos citar? As passagens do Novo Testamento, que fala sobre Jesus, que quando ele fazia milagres, o povo ficava ao redor dele e traía várias multidões. Ele não queria que o povo ficasse naquela aglomeração, porque ele não queria que os milagres que ele fazia chegasse até o conhecimento dos doutores da lei, fariseus e todas aquelas pessoas que diziam ser conhecedoras da lei. Eram conhecedoras da lei, mas o propósito deles era pegar Jesus desprevenido. Enfim,
Se eu ficar citando várias passagens bíblicas do Antigo Testamento ou do Novo, talvez a gente não vá chegar num ponto onde eu quero. Mas eu quero voltar na passagem de Gênesis. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, conforme está no livro de Gênesis, nós teríamos que estar revestidos de bondade. Nós teremos que viver um amor solidário, um amor comunitário, um amor coletivo. Tudo o que desejarmos de bom para nós, desejarmos às outras pessoas. Mas não é isso que acontece, porque verdadeiramente o mundo está revestido da pura maldade. E tem pessoas que ficam ignorando isso. E por quê? Tem medo de encarar a realidade. Porque no mundo existem pessoas individualistas, falsas, hipócritas, que só cometem incredulidades, e outras coisas que não condiz com a doutrina que Deus nos deixou. Está escrito na Bíblia. Por que tanta violência? É violência em todos os aspectos. E eu posso narrar todas elas. Pois bem, quantas mulheres são mortas por dia por causa que os homens não aceitam o término da relação? Se não dá certo, cada um segue o seu caminho. O importante é chegar à felicidade. Mas não é isso que acontece. Porque o homem acha que a mulher é propriedade de posse dele, que não pode ser tirado. Se não for dele, não vai ser de mais ninguém. Ele pode recomeçar do zero, um novo relacionamento. A mulher não pode? E por quê? Qual é a diferença entre homem e mulher? O homem é do sexo masculino e a mulher é do sexo feminino. Talvez seja isso que diferencia. Ou será que existe mais alguma coisa que eu não sei dizer? De repente as pessoas são mortas em briga de trânsito, em assalto. A pessoa está tirando o carro para ir trabalhar. Aí, de repente, vê um bando de vagabundo, assalta, aí mesmo a pessoa entregando o carro ainda é morta. Aí a pessoa está no comércio, numa farmácia, num bar ou numa pizzaria, daqui a pouco vem um bando de vagabundo, aponta armas para os clientes, para os funcionários do estabelecimento, e as pessoas atendem todas as exigências, e os vagabundos pegam o revólver da coronhadas e agride as pessoas. E depois, quando são presos e a polícia chega batendo neles, eles se acham uns coitados. E depois quer chamar os direitos humanos. Direitos humanos é só para nós, trabalhadores, cidadãos de bem, que trabalhamos dia a dia, pagamos nossas contas, nossos impostos, compramos o que a gente precisa, o que a gente quer. Entendeu? Então, aí a violência atinge outros pontos. Só que eu não preciso falar. Entendeu? Basta
ir no Google Notícias ou ir nos sites de notícias, tá? Ou ficar 24 horas acompanhando o jornalismo da Record, Balanço Geral e SBT, e vocês vão ver na minha colocação, entendeu? Só que no final das contas, vai ser recompensado aquele que verdadeiramente agiu dentro do que Deus manda. Mas aquele que não cooperou vai se entender com o Pai Celestial.